Se for pensar em todos os filmes de assalto que a gente teve aí na história do cinema, que são para pelo menos para mais de 50. Olá, séries cinemáticos e vidiáticos deste Cinema e Vídeo, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre Baby em Ritmo de Fuga. You're my driver for every job since we met. You're the best in the business. Bom, se vamos falar de Em Ritmo de Fuga, né, a tradução meio estranha, mas eu acho que foi a melhor que eles conseguiram encontrar para Baby Driver, que é o nome do personagem principal do filme. Primeiro, vamos falar sobre Edgar Wright, o senhor diretor deste longa muito bom. Edgar Wright, ele já tem aí seus 43 anos e tem na sua filmografia alguns filmes bem interessantes. O mais conhecido aqui no Brasil talvez seja Scott Pilgrim contra o Mundo. Come to this Battle of the Bands thing. You have a band? Yeah, we're terrible. 1, 2, 3, go! Mr. Pilgrim! I'm Ramona's first evil ex-boyfriend. What? Wait, we're fighting over Ramona? Didn't you get my email explaining the situation? I skimmed it. Particularmente eu ainda não assisti, conhecia Edgar Wright de outro filme chamado Quase Todo Mundo Morto. Hero must rise Avoid all contact with the assailants. from his sofa. The attackers can be stopped by removing the head or destroying the brain. Look for the head. Purple Rain? No. Sign of the Times? Definitely not. The Batman soundtrack. Throw it. É um nome meio estranho, né, para Shaun of the Dead, que é uma comédia, uma espécie de comédia britânica que fala aí sobre zumbis, né? Mas o cara ainda teve aí Hot Fuzz, que aí aqui no Brasil foi chamado de Chumbo Grosso. Enfim, tem vários longas metragens que são bem, digamos que peculiares, tem suas particularidades, então são bons filmes, mas os antigos nem todo mundo vai gostar. Agora, Em Ritmo de Fuga, o diretor ele consegue criar uma direção bem ritmada, por isso, né, o nome Ritmo de Fuga, que talvez tenha sido colocado aqui no Brasil. Por quê? Porque o personagem principal ele tem que foi também roteirizado pelo Edgar Wright. O personagem principal ele tem uma deficiência vinda de um acidente na infância, enfim, que aí quem assistir vai saber o que é. E ele tem sempre um zumbido no ouvido, e para tentar diminuir esse zumbido, para se tornar funcional no mundo de hoje, ele cria uma playlist. Então ele tem vários iPods com várias playlists, dependendo do humor, que vai tocando aí e ele vai conseguindo conviver com o mundo sem aquele zumbido, né? E aí é bastante interessante, porque não é só a trilha, não se torna... A música não se torna apenas trilha sonora do filme, mas também se torna personagem do filme na hora de editar, na hora de ritmar a cena. Então você vai assistir o filme e vai perceber que as sequências vão seguindo a batida do filme. É como se alguém estivesse fazendo musculação e estivesse, né, colocando aquela música mais ritmada para poder levantar e baixar os pesos, enfim. É mais ou menos como funciona o filme. Uma analogia meio tosca, né, meio fraquinha, mas é mais ou menos por aí. Falando sobre atuação, Ansel Elgort, que aí muita gente conhece de A Culpa das Estrelas e também da série Divergente, ele se mostra bem mais diferente do que seus personagens anteriores, tá? Ele tem uma versatilidade muito melhor. Inclusive, Ansel, ele já demonstrava ter aquele carisma, aquele brilho, digamos assim, de uma celebridade que quando aparece na tela, você, quer queira, quer não, chama a atenção, você olha pra ele, percebe a existência dele, mesmo que seja um personagem secundário. Nesse filme ele consegue explorar mais, não sei se por ele ou pela direção, pode ter sido pela direção também, mas ele consegue se destacar bastante, e o seu personagem, em alguns momentos, ele vai lembrar a felicidade, aquele ar mais jovial e tranquilo de se viver, mesmo com o peso que ele tem. Ele vai lembrar muito o personagem lá, o Gus de A Culpa das Estrelas, pelo menos eu tive essa impressão. Com relação ao restante do elenco, né? Kevin Spacey
é Kevin Spacey. Na verdade, ele tá ali, pra quem tá acostumado a assistir House of Cards como eu, você vê Frank Underwood e não consegue ver outro personagem ali. Mas também não interessa, porque o personagem dele também não vai ter muita profundidade na história do filme. Já Jamie Foxx faz o caricato, personagem meio surtado da coisa, e o restante do elenco tá ali se mantendo, né, nivelado. Então, assim, na parte de elenco eles todos funcionam, são personagens que inclusive são personagens caricatos, mas que para a trama funciona. Uma coisa que vale lembrar da direção, não sei se vocês quando assistirem vão perceber isso, mas tem alguns elementos do Edgar Wright, principalmente no terceiro ato do filme, quando passa do segundo para o terceiro ato do filme, ele vai lembrar muito Quentin Tarantino, principalmente no uso de planos fechados, a música diferenciada, a iluminação diferenciada também, às vezes a iluminação um pouco mais saturada, um vermelho mais saturado, principalmente no final do filme. Sobre o roteiro, que também é escrito do Edgar Wright, o roteiro, na verdade, ele não tem muita coisa de diferente, ele é um clássico filme de assalto. Se você for pensar em todos os filmes de assalto que a gente teve aí na história do cinema, que são para pelo menos para mais de 50, eu fiz uma pesquisa, tem uma lista que pelo menos te coloca 50 filmes para se assistir antes de morrer, sobre assaltos a banco. A gente tem vários, e aí só para destacar alguns, a gente tem Fogo Contra Fogo, você tem Plano Perfeito, que é mais recente, você tem Atração Perigosa, que é um filme também não tão mais recente, mas faz parte, foi depois de 2010, isso aí é fato. Se a gente for para a década de 90, a gente tem outros filmes aí como A Fuga, com a Kim Basinger e na época o marido dela, o Alec Baldwin. Ainda da década de 90, também com a Kim Basinger, a gente tem O Grande Assalto. Então são vários filmes aí sobre assaltos. Então, em Ritmo de Fuga, Baby Driver, não tem muita diferença entre os outros roteiros. O que vai valer aqui realmente é a direção do Edgar Wright. E você já assistiu o filme? Se já, escreve aí embaixo, comenta com a gente, diz aí qual é a sua opinião do filme. Se ainda não, coloca aí as tuas expectativas. Aproveita também, se você ainda não é inscrito no canal do Cinema e Vídeo, clica aí embaixo, inscreve-se no canal, clica no botão de inscrever-se. E aí você vai receber em casa, com toda a comodidade, todos os vídeos novos que a gente fizer, para que você acompanhe aí nossa discussão e converse com a gente também, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!